continuidade aí ao assunto de programação distribuída, nesse vídeo a gente vai ver codificação em Java para implementação de sockets. Hoje nós vamos abordar três situações, três projetinhos para exemplificar a utilização, implementação de sockets TCP utilizando a linguagem de programação Java. A primeira situação, a gente vai implementar um socket para envio de texto normal, vai enviar uma palavra em minúsculo e vai devolver uma palavra em maiúscula. Depois a gente vai fazer a mesma coisa, só que utilizando thread. Então nessa segunda situação, a gente vai ter a possibilidade de vários clientes se conectando ao mesmo servidor. E a terceira, para fechar, a gente vai trabalhar em envio de objeto. Então a gente não vai mais enviar uma string simples. A gente vai enviar um objeto, que vai ser um objeto do tipo pessoa. Todos esses códigos eles estão disponíveis no GitHub. E se você acessar esse link, você pode baixar e rodar na tua máquina para de repente modificar os códigos, e entender melhor. Então vamos para o primeiro exemplo. Então aqui eu tenho a situação em que um cliente envia uma mensagem em minúsculo e o servidor devolve a mensagem em maiúsculo. Eu estou simplesmente compilando as duas classes aqui e agora eu vou rodar o servidor. Ele diz que está com a porta 54321 aberta. O cliente roda e recebe Rafael. Então o que aconteceu? O cliente ele envia Rafael com letra minúscula e o servidor trabalha essa palavra Rafael, converte ela toda para maiúscula e devolve para o cliente. E aí o cliente ele exibe a palavra Rafael com letra maiúscula no lado aqui do cliente. Ok? Então, basicamente, a troca de informações que acontece, concentrando aqui em cima, é a seguinte. Eu tenho o cliente enviando Rafael com letra minúscula e o servidor devolvendo Rafael com letra maiúscula. Como que isso funciona? Como que é o código dessa situação? Então eu tenho a minha classe cliente codificada para envio de texto e a codificação é justamente essa. Primeiro, o cliente ele tem que tentar estabelecer uma comunicação com um determinado servidor. Ele tem que especificar um IP e especificar uma porta na qual ele quer estabelecer essa comunicação. Nesse caso eu estou utilizando o IP 127.0.0.1 porque eu estou rodando cliente e servidor na mesma máquina. Mas seria somente colocar um IP aqui real de uma máquina que tivesse em um outro lugar que ele ia fazer o estabelecimento dessa conexão sem problema. Depois, no segundo passo, o meu cliente ele vai definir uma determinada saída de dados. Como esses dados eles são dados simples, são dados do tipo string, se fosse string, int, ou seja, tipos primitivos, a gente ia trabalhar sempre com o data output. Output de saída, E o data porque seriam esses dados primitivos. Se eu quisesse enviar, por exemplo, um objeto, que vai ser o nosso terceiro exemplo, aí eu utilizaria object output string. Nesse caso é uma string, então a gente está utilizando data output string. E eu defini o objeto com o nome de saída. Depois eu utilizo esse objeto e dou um write UTF, ou seja, eu envio essa palavra Rafael com letra minúscula para o servidor. O servidor vai trabalhar essa palavra lá e a gente vai ver daqui a pouco o código, ele vai converter essa palavra para maiúscula e vai devolver. No momento que o servidor devolver essa palavra em maiúsculo, eu tenho que ter um data input string, que eu chamei de entrada, no lado do cliente. E aí esse data input string ele vai ler a mensagem através do read UTF. Então esse read UTF é que vai receber a mensagem em maiúsculo, a palavra em maiúsculo do servidor e vai guardar nessa string que eu defini com o nome de nova mensagem. E aí eu mostro do lado do cliente essa palavra com letra maiúscula através do comando system.out.println, simplesmente para ele poder printar na tela. Terminando aquilo que ele foi criado para fazer, que nesse caso era só mostrar a palavra aqui em letra maiúscula, eu fecho tanto os strings de entrada e de saída, quanto o próprio socket que eu tinha aberto aqui anteriormente. Então, tanto os strings de dados quanto os sockets, eles precisam ser fechados. É lógico que se você não fechar, não vai dar pau por causa disso, mas é uma boa prática de programação a gente fechar essas variáveis, esses objetos que foram criados e não mais vão ser utilizados. No lado do servidor,
O código é o seguinte, ó, passo 1. A primeira coisa que ele tem que fazer é definir um server socket, ou seja, abrir uma determinada porta no lado, né, do servidor para que ele possa ficar esperando conexões através daquela porta. Então eu dou um server socket aqui, new server socket, estabeleço uma determinada porta. Logicamente eu tenho que estabelecer uma porta que não está sendo utilizada. Então, por exemplo, se você está numa máquina servidora e roda esse programa e manda ele abrir a porta 80 e a porta já está sendo utilizada, ele vai disparar uma exceção. Então, nesse caso, a gente está abrindo essa porta 54321 porque dificilmente um programa vai estar rodando numa porta, né, desse jeito aqui. E aqui é só system out para dizer que ele abriu essa porta e aí ele fica aguardando utilizando o método accept. Então, o server socket accept aqui fica aguardando conexões de clientes. Quando o cliente, né, estabelecer a conexão com esse servidor, ele vai cair aqui nessa instrução e o socket vai ser instanciado. A partir da instância desse socket existe um canal de comunicação entre cliente e servidor e os dados podem ser trocados. Nesse caso aqui, né, nessa configuração desse programa, o servidor, a primeira coisa que ele faz é esperar a entrada de dados. Então ele aguarda, né, a entrada de dados para depois ele enviar. Então aqui ele está aguardando data input stream, entrada. E aí quando ele dá um read UTF, ele recebe a mensagem em minúsculo. Então a palavra Rafael em letra minúscula e ele guarda nessa variável mensagem. Dentro do servidor, a gente dá uma mensagem.toUpperCase, que é um método, né, da classe string, justamente para poder converter essa string para todos os caracteres em maiúsculo. Então essa nova mensagem aqui é justamente Rafael com letra maiúscula. E aí no lado do servidor eu crio um data output stream e dou um write UTF nesse data output stream enviando Rafael com letra maiúscula. E aí a palavra Rafael com letra maiúscula via socket vai ser enviada para o cliente que vai mostrar essa mensagem lá. Aí eu também fecho os strings de entrada e de saída e fecho os sockets. Nesse caso específico aqui do servidor, eu fecho os dois sockets, tanto o socket que é o socket de comunicação de dados, quanto o socket de conexão de dados. Ok? Então esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é praticamente a mesma coisa, o cliente envia Rafael e recebe Rafael com letra maiúscula, só que com a possibilidade de thread, ou seja, a possibilidade de um servidor aceitar diversas conexões. Então ele está esperando clientes. Aí um determinado cliente se conecta e recebe Rafael. Se eu fizer de novo, é como se um segundo cliente se conectasse e recebesse Rafael também como retorno. Então eu tenho cliente 1 e cliente 2 se conectando ao mesmo servidor. Para que isso seja possível, para que eu possa fazer com que um servidor receba conexões de diversos clientes, eu tenho que trabalhar com socket, eu tenho que trabalhar com threads. Okay? Como que fica isso no código? O cliente não muda nada, é exatamente aquilo que a gente já tinha feito antes. Essa classe aqui é idêntica ao exemplo anterior. O que muda é no lado do servidor. O servidor ele tem que criar um socket específico e fazer com que esse socket seja tratado por uma thread específica. Então, como assim? Vamos lá. Primeiro, o servidor ele cria um server socket numa determinada porta, que nesse exemplo aqui eu coloquei como sendo 54322, e aí eu estou com um while true aqui, porque nesse código específico eu quero permitir conexão de vários clientes, todos os clientes possíveis. Então não serão 1, 2 ou 3 clientes, serão quantos forem tentarem, né? Quantos tentarem se conectar vão conseguir se conectar ao servidor, porque ele está rodando com um while true aqui, ou seja, sempre está sendo verdade, ele fica nesse while aqui infinito, nesse loop infinito. E aí ele fica aguardando conexão de cliente. Quando um determinado cliente se conecta a esse servidor, ele instancia, né, ele recebe a referência aqui desse objeto que foi instanciado lá no lado do cliente, que é um socket, e ao receber esse socket, ao ser definido esse canal de comunicação agora, que vai acontecer entre cliente e servidor, o que é feito? Eu crio uma thread sockets, eu crio uma linha de execução separada,
e passo para essa thread, para o construtor dessa thread, um socket e starto essa thread. Então isso tem a ver com programação concorrente, ok? Startei essa thread. O que acontece lá dentro da thread? Toda a parte de comunicação entre cliente e servidor. Então a troca de mensagens, a conversão da palavra para maiúscula, devolução dessa palavra, isso acontece na thread, numa linha de execução separada. Por quê? Porque enquanto um determinado cliente 1 pode estar, de repente, devolvendo uma mensagem em maiúscula, um segundo cliente pode estar se conectando a esse servidor. Então você consegue permitir, através do uso de thread, que diversos clientes possam, em paralelo, estabelecer conexão com esse mesmo servidor. O servidor ele não fica preso esperando uma palavra de um determinado cliente específico, mas ele cria uma linha de execução separada, ele cria uma thread e aí cada thread cuida especificamente de um socket em forma de linha de execução separada. Então, dentro da implementação dessa thread, eu tenho justamente a troca de informação entre cliente e servidor. Então, aqui eu só tenho a minha variável socket definida, o socket sendo recebido pelo construtor da thread, mas o mais importante é o método run. O método run é aquele método que é iniciado a partir do start da thread. Então, quando a thread ela foi startada, o processador é alocado para que essa linha de execução possa começar a rodar, e aí rodando essa linha de execução, nesse caso específico, que o servidor tem como objetivo devolver uma palavra em letra maiúscula, o que acontece é aquilo que estava acontecendo anteriormente no exemplo 1. Eu tenho a definição de um data input string, que eu chamei de entrada. O entrada ele dá um read UTF para poder ler a mensagem que vai vir do cliente, que é uma mensagem em minúsculo. Dou um to uppercase para converter essa mensagem em minúsculo para uma mensagem em maiúsculo. E devolvo essa mensagem, essa palavra em maiúsculo, através de um data output string, que eu chamei de saída, mais especificamente no método writeUTF. Então a palavra Rafael, em letra maiúscula, ela vai para aquele cliente específico. Fecho os strings e fecho o socket que foi estabelecido. É importante notar que eu não fechei aqui o server socket. Por quê? Porque o meu servidor ele continua esperando conexões de outros clientes. E tudo isso aqui está acontecendo em uma linha de execução separada, para poder justamente possibilitar que outros clientes possam se conectar com esse servidor ao mesmo tempo que eu estiver de repente respondendo para um cliente 1 uma palavra com letra maiúscula. Beleza, então esse foi o segundo exemplo. E o terceiro é o envio de um objeto. Então eu tenho aqui a situação em que o cliente ele vai enviar um objeto do tipo pessoa preenchido e o servidor ele vai mostrar os dados dessa pessoa. Então nesse caso aqui, o servidor eu rodei o servidor, ele está esperando conexão e eu mostro no lado do servidor, ali eu mostrei os dados, Rafael Vargas, 38 anos. Então é justamente isso que vai acontecer. O cliente envia um objeto, então ele não está enviando uma string mais, ele está enviando um objeto e o servidor mostra os dados desse objeto. Então aqui eu estou trabalhando com Object Output String e Object Input String. Então o que vai do cliente para o servidor? Vai um objeto, pessoa, Rafael Vargas, 38 anos. E o servidor ele vai exibir os dados desse objeto que ele recebeu no lado dele mesmo, no lado do servidor. Como que isso é feito? Então vamos ver o código. O cliente ele abre conexão, estabelecendo o IP e a porta, define um Object Output String, então não é mais um Data Output String, essa é a primeira diferença. Então esse objeto saída aqui é do tipo Object Output String. Eu instanciei um objeto que eu chamei de P, dei um nome de Rafael Vargas, 38 anos, e envio esse objeto P via método writeObject. Então eu não estou enviando via writeUTF, como eu fazia anteriormente. Eu estou enviando writeObject, para dizer que eu estou enviando um objeto. Fecho o string de dados
e fecho o socket. No lado do servidor, o que eu faço? Crio um server socket, nesse caso específico na porta 54323. Aqui é só system out, fico aguardando conexão. E aqui embaixo, ó, Object Input Stream, então o meu objeto entrada ele é do tipo Object Input Stream. E aí, aqui que está o detalhe, ó, eu dou um entrada.readObject, então eu estou lendo aquilo que o cliente enviou para mim, que é um objeto, e converto esse objeto para pessoa. Então eu estou fazendo um typecast aqui, ou seja, eu estou convertendo esse objeto que eu acabei de receber via socket para o tipo pessoa. E aí, se tudo der certo nessa conversão, porque se tudo der certo, né? Eu até coloquei aqui, ó, um throws class not found exception, porque imagina que o cliente não enviou uma pessoa, o cliente enviou um telefone. Na hora que você tentar fazer essa conversão aqui, ia disparar uma exceção. Então, se o cliente enviar uma pessoa e eu estiver tentando aqui fazer a conversão desse objeto que eu acabei de receber para o tipo pessoa, e isso funcionar perfeitamente, agora eu tenho um objeto P que é do tipo pessoa com os dados que o cliente enviou para mim. E aí eu posso dar um system.out.println para imprimir o nome da pessoa e a idade da pessoa que eu acabei de receber via socket. Fecho o string de dados e fecho os dois sockets, o socket de comunicação e o socket de conexão. O detalhe importante aqui desse exemplo é justamente a classe pessoa, né? Então, o que tem de especial aqui na classe pessoa? A classe pessoa é uma classe comum, como as outras que a gente já está acostumado a fazer. Ela tem dois atributos, nome e idade. Tem um construtor com os parâmetros nome e idade, os métodos get, set, mas ela tem esse detalhe aqui, ó, implements serializable. Esse implement serializable é necessário que as classes, para todas as classes, né, quando você quer enviar um objeto via socket, esse objeto ele tem que ser do tipo de uma classe que implementa serializable. Isso diz que essa classe, que os objetos dessa classe, eles podem ser convertidos em byte e por conta disso podem ser trafegados via rede. Se você simplesmente declarar a sua classe como public class pessoa e não fizer um implement serializable, ele vai disparar uma exceção quando você tentar enviar esse objeto via sockets. Então é muito importante que você faça o implement serializable em todas as classes para os quais os objetos você queira, né, fazer envio desses objetos via socket. Bom, é isso. O exemplo foi esse. É interessante você baixar, né, o projeto no GitHub e rodar na sua máquina, tentar alterar o código para visualizar alguma possibilidade de alteração e de melhora no código.